Otílio Rodrigues, segundo alguns especialistas, o atual governo e, em particular, o presidente Luiz Inácio, do PT, o discurso de que os ricos estão sendo protegidos pelo Congresso e os pobres protegidos pelo governo de Luiz Inácio. Como é que você está vendo a volta desse chavão, ricos contra pobres? Vamos compreender as razões por que isso está acontecendo. O governo gastou mais do que o que podia, a conta não fecha, pode incorrer em um crime de responsabilidade, que é passível de impeachment. Aí ele encaminhou um projeto ao Congresso aumentando o IOF, o Congresso rejeitou e emitiu um decreto legislativo anulando os 3 decretos presidenciais do governo. Há uma polêmica, é um assunto que não é pacificado. Em consequência disso, quando o Congresso anulou os decretos do governo, o governo resolveu retaliar, anunciando que vetaria o aumento no número de deputados que tinha sido também aprovado. E aí o Congresso, por sua vez, como reação à reação, ameaçou fazer andar lá o projeto de anistia. E isso virou uma guerra entre governo e Congresso. E aí as patrulhas do PT, durante essa semana, inundaram as redes sociais com vídeos pregando uma guerra tributária, nós contra eles, como aconteceu no passado, e os ricos contra os pobres, tanto que eles produziram vídeos por inteligência artificial, onde, em nome de uma suposta justiça tributária, eles estão criando uma narrativa de que o Congresso é um grupo que não quer ver a defesa dos interesses dos pobres, e aí eles criaram essa narrativa de um grupo de poderosos contra os desvalidos. Entre outras coisas, também criaram a taxação BBB. Os petistas estão propondo a taxação dos bancos, das bets e dos bilionários. Só que a sociedade brasileira não aguenta mais aumento de impostos. Criou-se esta guerra que começa com as narrativas. O que se observa é que, de um modo geral, o país está entrando no modo eleição. O Congresso está percebendo, a partir da queda de popularidade do governo, que é difícil eles se associarem com este governo. Isso pode comprometer a sua reeleição no ano que vem. Olhando historicamente, nenhum presidente que entrou em confronto direto com o Congresso se saiu bem. Vamos recuperar a história. Teve o exemplo do Collor, lá no início dos anos 90. Teve depois a Dilma, que também entrou em rota de colisão com o Congresso, se deu mal. O Collor e a Dilma foram empichados. E teve também o Bolsonaro, que durante a campanha que ele foi eleito, postava como um ser que ia confrontar o Congresso. Depois ele teve que deitar nos braços do Centrão. Não é uma boa saída entrar em confronto com o Congresso, e aí o país está no impasse, todos perdem com isso. Vamos entender essa reação do PT, alinhada com toda a sua postura histórica, é uma contradição, os fatos não correspondem ao discurso, existe uma distância enorme entre aquilo que se fala e aquilo que eles pregam, que, por exemplo, nesse caso concreto do IOF, está colocado como que a sociedade brasileira ou os poderosos não querem o bem dos mais pobres. Isso não tem nada de verdade, porque o próprio decreto do IOF, ele atinge os mais pobres, na medida em que o aumento das alíquotas de IOF impacta no crédito consignado, que é um crédito que atinge milhões de brasileiros menos favorecidos, como também a própria irresponsabilidade fiscal do governo em gastar mais do que o que pode, e agora criou esse impasse, terá necessidade de um contingenciamento de verbas federais que vai atingir os programas sociais. É tudo uma questão de narrativas, cada um procurando defender os seus interesses. Esta conduta do PT é uma velha conhecida, isso já aconteceu no passado. Todas as vezes que o partido se sente acuado, sair atirando para agredir. Isso aconteceu, por exemplo, com o Alckmin, lá na campanha presidencial de 2006,
onde o Alckmin foi demonizado, foi feito também naquela época, não tinha ainda a inteligência artificial, mas as peças publicitárias associavam e mostravam a figura do Alckmin como um satã da privatização. Depois, se a gente avançar mais um pouco, tivemos também a campanha presidencial da Marina Silva, em 2014, em que, quando ela estava liderando, depois da morte lá do Eduardo Campos, e aí a Marina despontou como líder nas pesquisas. O que foi que o PT, quando se viu ameaçado, qual foi a reação? Fez peças publicitárias, fake news, colocando a comida fugindo da mesa do pobre. Quer dizer, esse tipo de discurso só engana os bobos, os ingênuos, né? É um tipo de conduta falaciosa que engana, que tenta iludir e se colocando, se arvorando como o defensor dos pobres e dos oprimidos, quando, na verdade, os fatos não correspondem ao discurso. É por aí. Quais os principais elementos que você poderia destacar para ficar mais claro? Quando a gente fala que a postura do PT é falaciosa, é porque é um tipo de raciocínio enganador, ilusório, que busca apenas enganar. Como, por exemplo, existe uma falácia que se você é contra nós, então você é isso ou aquilo. Esse tipo de falácia tenta passar a ideia de que só existem duas alternativas. Então, esse é o tipo de conduta do PT atualmente. Se você é contra o projeto de aumentar o imposto do IOF para financiar os programas sociais, você é um desumano, você é contra os pobres. É o tipo de raciocínio falacioso, como que só existissem essas duas alternativas. Isso é uma falácia, não é verdade. Existem diversas outras alternativas. Então, um raciocínio lógico que não se sustenta. E o PT se acostumou a fazer isso, faz parte desse pensamento esquerdista, fazer, porque quando começou tudo isso lá na Revolução Bolchevique de 1917, que foi a matriz de todos esses regimes comunistas, pretensamente socialistas, foi criado o Ministério da Desinformação, lá na União Soviética, que tinha como objetivo confundir, enganar, subverter, iludir. E isso alimentou toda a matriz desses regimes esquerdistas, onde não quer saber, não está preocupado em apresentar a verdade. Existe muita falácia. Por exemplo, o governo se coloca como defensor dos pobres, mas, simultaneamente, ele exerce uma política econômica de gasto desmesurado, ilimitado, que cria déficit público, que abala a confiança dos agentes econômicos na capacidade de pagamento do governo, gerando a necessidade de subir juros, criando problemas ao investimento, à renda, ao emprego, e isto gera toda uma consequência social. Como é que um governo que se coloca como defensor dos pobres e aí criam programas de subsídios para privilegiar grandes grupos econômicos, como foi uma verdade, fato incontestável no primeiro governo Lula, todo esse problema que se criou hoje em relação a resolver o déficit fiscal brasileiro, mas, por exemplo, o governo não colocou entre suas propostas de reduzir esses subsídios de eficiência e eficácia duvidosa, onde se gastam bilhões no Brasil para subsidiar grupos amigos do rei. Então, isso é uma contradição, isso é uma falácia, isso é um raciocínio torto, né? Por exemplo, um governo que está enfrentando problemas, e aí a gente poderia citar vários exemplos para mostrar a realidade, não fez nada quando foi aprovado no Congresso uma medida para isentar as igrejas de impostos, uma isenção tributária que custa milhões ao país e que não tem nenhum significado econômico nisso. O cidadão brasileiro tem que arcar, tem que renunciar, uma renúncia fiscal para privilegiar igrejas que existem muitos casos de corrupção, de enriquecimento ilícito, e tudo isso é alheio, não faz parte da discussão, da agenda de uma proposta de ajuste fiscal para eliminar esses subsídios, para eliminar esses gastos desnecessários que a sociedade brasileira arca. São demonstrações de incoerência, de irracionalidade, para repetir a palavra que nós usamos, de uma falácia. Nesse próprio aumento, nesse decreto presidencial de aumento do IOF, quando aumentou o IOF, a contribuição social sobre o lucro
das fintechs. E sabe o que acontece com isso? Tem um impacto direto na população mais pobre, porque nos últimos anos, qualquer vendedor autônomo tem uma maquininha de receber cartão de débito, de crédito, de Pix. Na medida em que o governo passa a taxar as fintechs e aumentar a taxação, qual é a consequência disso? Impacto direto nesses menos favorecidos, nessas pessoas mais pobres. São provas inequívocas da incoerência entre o discurso, aquilo que se fala, e as ações, o gesto concreto, como dizia o grande poeta português Fernando Pessoa, é que existe uma distância entre a intenção e o gesto, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço.